Abençoados e amados, eleitos da graça de Deus. Estamos aqui de volta, amados, e o tema do estudo é: a estrela de Davi não é de Davi e não é um símbolo cristão. A estrela de Davi, como é chamada, não é a estrela de Davi, e não é e nunca foi e nunca será, um símbolo cristão. Abençoados, muitos evangélicos usam essa estrela dizendo que a estrela de Davi, que Davi usou e contém ali o poder nessa estrela, mas essa estrela nunca foi de Davi. Os judeus a chamam de escudo de Davi, mas só se tem lendas em cima dessa história. Só se tem um tradicionalismo religioso judaico em cima dessa história, associando com um símbolo gravado, como eles dizem, no escudo de Davi. Mas a Bíblia não diz nada sobre essa estrela. A Bíblia não diz nada sobre esse escudo de Davi. A Bíblia fala de estrela, e a Bíblia fala de um monte de estrela. Ora é a estrela que vamos entrar em assunto aqui, ora é estrelas em figura de linguagem, falando de pessoas. Amém? É isso que nós estudaremos aqui hoje. Sendo Davi tão temente a Deus, como conta as histórias bíblicas, ele nunca usaria essa estrela no seu escudo militar, nem nos uniformes dos seus soldados. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo as suas fraquezas carnais, Ele era muito mulherengo, a história nos mostra isso. Mas mesmo com suas falhas carnais, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Esse é a respeito disso que estudaremos aqui hoje, abençoados. Primeiro eu vou colocar aí um vídeo para vocês verem, de um pastor falando a respeito disso. Prestem muita atenção. Depois vou dar uma explicação, clara para vocês sobre esse assunto, inclusive usando a Bíblia para mostrar que essa estrela não é de Davi, não é um símbolo para adoração ao nosso Deus Criador Yahweh, não é um símbolo cristão. Preste atenção aí nesse vídeo, depois estarei aí falando a respeito disso aí. Amém? Todas as pessoas que têm nos acompanhado têm perguntado sobre a estrela que eu uso aqui, olha, no meu peito, que brilha, que transmite uma força espiritual, porque quem conhece do mundo espiritual, quando vê a estrela no meu peito, estrela de Davi, presente na bandeira de Israel, a estrela que brilhou nos céus, que guiou os reis até Jesus, revelou os pastores, pousou na manjedoura onde estava Jesus no seu nascimento, estrela revelada também no Apocalipse ao apóstolo João, mas a estrela que tem o significado lá em Israel. Eu cheguei agora há pouco tempo de Israel, e lá em Israel o significado dessa estrela é o escudo de Davi, é chamada de escudo de Davi, escudo da fé, escudo de proteção e um sinal para a atuação dos anjos de Deus.
segredo da estrela de Davi é a unção. Esta estrela de 6 pontas formadas de 2 triângulos, 7 guaridas. Essa estrela, que é o escudo da fé, ela foi ungida na torre de Davi em Israel. Ela tem a unção. A unção é que faz a diferença, e toda a diferença, total diferença. Então ela é o escudo de proteção, ela é o sinal para que os anjos de Deus estejam com você na sua batalha. Por isso que ela transmite esta força, esta luz, este brilho. Abençoados, eu poderia falar muitas coisas, né, a respeito de Davi. Eu poderia contar para vocês muitos feitos por Davi por causa da sua fé no Deus Altíssimo. Apesar de suas fraquezas e falhas humanas, amém? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sendo assim, nunca usaria essa estrela, nunca colocaria no escudo do seu exército como proteção. A proteção de Davi foi Yahweh. A proteção de Davi foi a fé dele em Yahweh, o nosso Deus, Criador. Yahweh foi a força dele, a fortaleza dele, como assim é para nós também. Amém? Se Davi era esse homem, né, que a Bíblia diz, com coração segundo o coração de Deus, né, ele jamais usaria essa estrela, porque essa estrela não vem de uma adoração ao nosso Deus Criador Yahweh, e sim se tornou um símbolo apóstata entre os israelitas. Os israelitas, nas suas caminhada pelo deserto, eles adoravam essa estrela, como adoravam bezerro de ouro, como adoraram muitos outros deuses vindo do Egito. Depois foram levados cativos à Babilônia, e essa estrela também era adorada na Babilônia, Assíria, Damasco. Todos esses países, né, que não servia o Deus Yahweh, Deus Criador de todas as coisas, né? O Deus que a Bíblia fala de Abraão, Isaac e Jacó. Eles se envolveram com essas outras nações que adoravam vários estranhos deuses, como a Bíblia diz. Se misturaram com esse povo e começaram a adorar, né, os deuses estranhos desse povo, que a Bíblia fala que não pode ouvir, não pode falar, não pode fazer nada por você. Amém? Essa estrela não pode te abençoar em nada. Ela não tem nenhum poder mágico para lhe trazer sorte, proteção. Não traz bênção e não pode fazer nada por você. É apenas um símbolo hoje usado para comércio. Para levar, né, os crentes à apostasia contra Deus e contra o Cristo. A nossa unção vem do Cristo glorificado, e dele vem todas as nossas bênçãos. Essa estrela não tem nada a ver com a estrela, né, que guiou os magos na manjedoura de Jesus, igual ele falou. Ele misturou tudo aqui. Essa estrela não tem nada a ver com esse episódio. Isso foi um episódio isolado, né? Que aquela estrela que passou foi um cometa que
anunciava a chegada do Cristo. Os magos sabiam disso, por isso seguiu a estrela. Mas não é essa estrela aqui, chamada escudo de Davi, chamada estrela de Davi. Não é essa estrela aqui. Essa estrela aqui é a estrela de um Deus, um falso Deus, logicamente, que a Bíblia diz que não pode falar, não pode ouvir, não pode fazer nada por nós. Um único Deus, né, verdadeiro é o nosso Deus Criador, Yahweh. Amém? Ele é o nosso Deus Criador. Ele é a nossa força. Ele é a nossa unção. Ele é o nosso motivo de fé. Essa estrela aqui é de um falso Deus chamado Reifã, adorado pelos cananeus, adorado pelos babilônios, adorado em Damasco pelos assírios. E nós vamos ver isso aqui em Apocalipse 9:14. E eu vou ler para vocês aqui a respeito dessa estrela aí que está no peito desse homem. Eu também já tive essa estrela no meu peito. Eu também já fiz um quadro dessa estrela. Mas quando eu conheci a verdade, eu era ignorante nessa parte. Eu também achava que era um símbolo, né, para representar o nosso Deus Criador. Eu também achava que ela era, né, a estrela de Davi ou o escudo de Davi. Mas eu descobri que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de todas as histórias realistas. A Bíblia conta. Tudo que aconteceu de fato, a Bíblia conta. Mesmo estando entre figuras de linguagem que as pessoas às vezes podem interpretar errado. Mas sobre essa estrela de Davi, escudo de Davi, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. Quem fala isso são os judeus no seu tradicionalismo religioso. E eu vou contar para vocês porque hoje eles ainda usam essa estrela como símbolo do seu país. Vocês vão saber hoje aqui tudo sobre isso. Então, vamos ler aqui em Apocalipse e vamos ver sobre o que João falou dessa estrela, como esse homem aí falou. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Vi uma estrela que do céu caiu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Essa passagem de João está em figura de linguagem. Essa estrela que caiu do céu é em figura de linguagem. Ela caiu do céu na terra. Aqui, essa terra é a terra de Jerusalém. E lhe foi dada a chave do poço do abismo, a chave da morte. A chave da morte foi dada para essa estrela, que aqui se refere a um homem. E abriu o poço do abismo. Ele abriu, né, o sepulcro. Ele abriu as sepulturas, como, né, nós conhecemos hoje. Ele abriu o inferno e subiu fumaça do poço, do fundo do abismo, da sepultura, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aqui, em figura de linguagem, está dizendo que esse homem estava, ele naquele momento, né, ele iniciou-se uma caçada a muitas pessoas, né,
Então está dizendo que abriu-se o poço, né? Esse poço aqui significa sepultura. E como a fumaça de uma grande fornalha, então isso fala, não, o inferno é cheio de chama de fogo e os abençoados vão lá arder na chama de fogo. Não, abençoado. Essa fornalha aqui está contando a história sobre a invasão de Jerusalém. Esses mortos aqui foram mortos na sepultura, foram levar para a sepultura, foram mortos na guerra, onde o exército romano invadiu Jerusalém, destruiu toda a cidade, matou muitos judeus, levou muitos judeus cativos, como prisioneiro, como escravo. Ele incendiou toda a cidade, muitos morreram nesse incêndio. Amém? Ele invadiu o templo também, incendiou o templo. Aqui está contando sobre o homem da perdição, que foi um comandante do exército romano, chamado Tito, filho de Vespasiano. João está contando a história em figura de linguagem. João estava preso e não poderia contar essa história claramente. Por que João foi preso? Por ficar falando de Jesus, de Auschwitz. E o que os romanos não queriam é que eles falassem, que João e todos os outros apóstolos falassem Auschwitz. Por isso que ele estava preso. Então, dentro da prisão, ele começou a continuar falando para os judeus que estavam presos com ele, né, em figura de linguagem, só que os judeus entendiam. Os romanos não entendiam, mas os judeus entendiam. Assim como o sistema religioso hoje não entendem, mas nós que somos da graça entendemos. Porque sabemos que não podemos ler essas coisas figurativamente. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós não podemos ler a letra literalmente, mas temos que ler espiritualmente para podermos entender o que realmente está querendo dizer aqui. Continuando aqui, está escrito: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Mas será que é uma repetição lá dos gafanhotos do Egito, que invadiu o Egito? Não, abençoado, esse gafanhoto aqui eram soldados romanos. Eu já vi um abençoado dizer, um abençoado do sistema religioso, que do inferno, que arde em fogo, saiu gafanhotos voando de dentro do inferno, porque ler literalmente, não ler espiritualmente. Esses gafanhotos aqui, que vieram sobre a terra de Jerusalém, são soldados romanos. Estamos no Apocalipse 9, agora vamos pular lá para o 11, para mostrar para vocês. Eu não vou ler esse Apocalipse todo não, pessoal. Da outra hora eu explico tudo em detalhe para vocês. Só estou mostrando para vocês que aqui, o que está querendo dizer aqui, que não tem nada a ver com a estrela que o João falou sobre a estrela que esse homem aí usa no pescoço e que ensina as pessoas que é uma estrela de proteção. No 11 está escrito: eles tinham um rei que os governava. Então, já falei com vocês que os gafanhotos eram soldados. E esse soldado tinha um rei, né? Tinha um rei que os governava, que era um anjo que toma conta do abismo. Anjo em hebraico significa malach, significa mensageiro. Esse rei era um mensageiro da morte. Abismo faz sentido de morte, porque abismo é sepultura. O seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Isso quer dizer o destruidor.
Então eles tinham um rei que era destruidor. E qual foi o rei destruidor? Foi Vespasiano, que mandou o seu filho, o seu príncipe, que era comandante do exército romano, chamado Tito, destruir todos os judeus, destruir Jerusalém, destruir o templo. Por isso aqui diz que eles tinham um rei que os governava, né? E que era um anjo, que era um mensageiro da morte, um anjo que toma conta do abismo. E em hebraico é Abaddon, e em grego é Polião, que quer dizer destruidor. Eles tinham um rei que era destruidor, que eles tinham raiva, ódio de judeus, eles queriam exterminar os judeus. Por isso essa invasão. Vamos pular para o 17. O 17 diz: na minha visão, vi os cavalos e seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito uma couraça vermelha como fogo, que era o uniforme do exército romano, que era vermelho. Azuis como safira e amarelas como enxofre. Esse amarelo como enxofre, a pedra de enxofre, ela é amarela e ela pega fogo. Amém? Nós vemos lá no Vale de Inom que depois do rei Josias, ele se transformou numa lixeira e que os judeus jogavam pedra de enxofre para manter a chama acesa, para consumir aquele lixo. Que ele era jogado animais mortos, né? Era uma lixeira. Que a Bíblia conta que a mosca e o verme não se acabava. Muitos aí, pregadores do sistema religioso, diz que é né? Como é o inferno, mas não tem nada a dizer do inferno. Não está falando nada de inferno. O Vale de Inom era um local onde se fazia sacrifícios ao deus Moloque. O rei Josias, acabou com isso e depois se transformou numa lixeira. Então essa pedra de enxofre, o que ela representa? Também representa fogo destruidor, né? Esses cavaleiros com as couraças vermelhas, que representa a cor dos soldados romanos, que era vermelho, né? Azuis como safira, quer dizer, tinham poder, e amarelos como enxofre, de destruição. Tinha o poder de destruição. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, por causa daqueles cabelão do cavalo, né? Que era um cavalo bem tratado. E da boca dele saía fogo, fumaça, enxofre. Ou seja, saía destruição. Isso aqui, em figura de linguagem, está falando sobre o exército romano com poder de destruição, invadiu Jerusalém em 69, 70, e essa guerra durou até 73, e destruiu tudo. Amém? Não está se referindo à estrela chamada de estrela de Davi. Está se referindo a uma pessoa que viria com poder de destruição. Já veio, né? E quando João relata, já tinha acontecido isso. E sabemos que foi o príncipe general Tito, que a Bíblia chama o homem da perdição, Tessalonicense. Então essa estrela que caiu do céu está se referindo ao homem, não está se referindo sobre a mesma estrela, né, que esse homem, esse pregador, né, do sistema religioso está dizendo aí. Amém? A Bíblia fala várias vezes sobre estrela, até a estrela de manhã, da manhã, né, que é chamado no hebraico de Elel Ben Shahar,
ou Eósforos no grego, né? E Lucifer no latim, Lúcifer para nós. E eles falam que Lúcifer é um ser que vivia no céu, se rebelou contra Deus, foi atirado da terra. Aonde está isso na Bíblia? Me mostra, onde está isso na Bíblia? Não existe, abençoados. Isso é teoria de homens, desviado da verdade. E Alcha mesmo disse em Apocalipse: eu sou a grande estrela da manhã. Amém? Nas versões latinas ele fala: eu sou Lúcifer. Como é que fica agora a situação? Se Lúcifer é um ser, né, que se rebelou contra Deus, que se tornou um demônio, como o sistema religioso fala, como é que explica agora, dizendo Jesus e Alcha dizendo: eu sou Lúcifer, eu sou a grande estrela da manhã, nas nossas tradições? Como explica isso, meus irmãos? Hein? Então, estrelas, o nome estrela, essa palavra estrela de Apocalipse se refere a um homem. A estrela da manhã se refere a um homem, Lúcifer, que era lá em Isaías, que era Nabucodonosor IV, em Apocalipse ali, o próprio Alcha disse: eu sou a estrela da manhã. Não tem nada a dizer, não tem nada a ver com essa estrela aqui. O povo de Israel, eles se misturaram com tradições de outros povos e começaram a transgredir a Deus. E Atos 7, 41 a 43 relata um pouco sobre esse feito. E diz: e naqueles dias fizeram o bezerro. Dias de qual? Dias que eles estavam no deserto, esperando Moisés descer lá do monte com as tábuas da lei. Moisés demorou demais, né? O povo já não tinha muita fé mesmo, porque eles vieram lá do Egito com aquelas tradições egípcias de adoração de vários deuses, e eles estavam ali no deserto, né? Os egípcios tinham medo de andar à noite, por causa da história religiosa deles, de demônios, né? Que à noite os demônios saíam do inferno, aí Ra ia lutar com os demônios, aí destruir os demônios, aí vinha o dia, aí quando vinha a noite é porque os demônios saíram de novo do inferno, e essa história sem parar, né? Louca. Então os egípcios tinham medo de sair à noite por causa dessa história, desse fato. E muitos israelitas também se infiltraram nessas crenças egípcias, né? E esse medo deles levaram eles a buscar novamente os ídolos que eles adoravam no Egito. Então Atos 7, 41, 43, Atos 7, 41, 43 relata sobre esse fato. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. Está entendendo? Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto? Por 40 anos, ó casa de Israel. Aos deuses deles, né? Os deuses que eles trouxeram lá da cultura egípcia e de outros povos. Por exemplo, os amonitas,
os deuses amonitas, Moloque, oferecia sacrifícios, igual está falando assim: porventura me oferecestes vítimas e sacrifício? Eles ofereciam crianças, ofereciam mulheres virgens, para agradar o deus deles, Moloque. Então, em Alto está falando: vocês fizeram sacrifício, porventura fizeram sacrifício para mim ou para outro deus? Né? Foi para outro deus. É como o Criador está dizendo: por isso eu vos abandonei. Vocês preferiram mais eles do que eu. Por isso está escrito: mas Deus se afastou e os abandonou. Amém? Os abandonou a que servisse ao exército do céu. Eles abandonaram a Deus. Então Deus abandonou eles para que eles não servissem o exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, que é a chamada estrela de Davi, que é a chamada escudo de Davi, que é o que esse pregador aí do sistema religioso está ensinando ao povo a pendurar no pescoço, como símbolo de proteção de Deus, como símbolo de proteção cristã. Mas não é uma apostasia. Como eu disse, eu já usei. Quando eu aprendi essa realidade, porque eu era ignorante nessa parte, quando eu aprendi isso, no mesmo instante eu arranquei do pescoço. Tinha um quadro, eu fiz um quadro nas minhas mãos. Eu tirei esse quadro da minha parede. Amém? Porque essa estrela representa a apostasia contra o Deus Criador, Yahweh, e contra o nosso Cristo. Amém? E eles fizeram a mesma coisa. Eles começaram a adorar a outros deuses e esqueceram o Deus Criador, Yahweh. Pela mão dele, ele usou Moisés para tirar esse povo do cativeiro do Egito. Mas eles transgrediram. Mas eles não reconheceram esse amor que Deus teve por ele. Amém? Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para os adorar. E Deus diz: transportava-os-ei, pois, para além da Babilônia. Amém? Eles foram levados cativo a outras nações por causa dessa desobediência, por causa dessa transgressão, por causa dessa falta de respeito, por causa dessa apostasia. Toda vez que você usa essa estrela como símbolo de adoração ao nosso Deus Criador, você está sendo um apóstata contra o Deus Criador, apóstata contra o nosso Cristo. E essa história que Paulo relata aqui em Atos, Paulo está citando o livro de Amós 5, 25, 26. Paulo está citando Amós 5, 25, 26. E eu estou usando para mostrar para vocês que essa estrela é do Deus Renfã. Renfã era um ídolo adorado pelos israelitas no deserto. E se tornou um símbolo apóstata para os israelitas. Era adorado pelos babilônicos, Síria, em Damasco. E para os israelitas passou a ser um símbolo de apostasia.
Então, irmão evangélico, não use essa estrela como um símbolo cristão. Isso é apostasia contra o Cristo. É negar e ao nosso Deus e ao Cristo glorificado, nosso Salvador. Amém? Estão entendendo sobre isso? Nunca foi um símbolo do rei Davi, nunca foi uma estrela do rei Davi, mas de um deus pagão chamado Refã. Está bem claro aqui em Atos 7:43. E Paulo está, dizendo isso, citando o livro de Amós, Amós 5, 25, 26. Amém? Irmão André, como essa estrela foi parar na bandeira de Israel? Esse é outro fato que eu vou dizer para vocês também. Lembrando que a estrela chamada de Davi não tem nenhum significado bíblico. A Bíblia não relata que Davi usou essa estrela, a Bíblia não relata que Davi tinha esse escudo. Isso é um tradicionalismo judeu, religioso, que diz isso. A Bíblia não mostra isso. Amém? Para deixar bem claro para vocês. Amém? Essa estrela só se tornou um símbolo judaico nos últimos séculos, abençoado. Na Segunda Guerra Mundial, mais apropriadamente, quando Hitler obrigou os judeus a usar a imagem de uma estrela de 6 pontas nas suas roupas, como símbolo de apostasia. Como o próprio Hitler, Adolf Hitler, dizia que os judeus estavam estragando a cultura alemã. Quando Hitler chegou ao poder, começou a perseguir os judeus alemães, os judeus que viviam na Alemanha. Hitler não foi lá em Israel buscar judeus, nem existia a cidade de Israel, amados. Era Palestina. Amém? Era Palestina. Vivia entre os palestinos alguns judeus, mas a maior parte estava dividido pelo mundo, chamada a diáspora, Existia judeus na Alemanha, existia judeus na Espanha, em Portugal, existia judeus na Rússia, na antiga União Soviética. Eles estavam espalhados pelo mundo e Hitler queria tirar eles da Alemanha. Então houve a guerra, porque muitos daqueles judeus eram parentes de judeus da antiga União Soviética, que hoje é a Rússia. Então iniciou-se ali um confronto, um confronto entre esses dois países, e outros países aliados entraram na guerra e se deu-se a Segunda Guerra Mundial. Não vou explicar isso com muita clareza, que isso aí não vale a pena, Mas depois da Segunda Guerra, depois que a guerra acabou, depois que eles conseguiram conquistar, junto da ONU aí, o Estado de Israel em 1948, depois da guerra, onde foi criado o Estado de Israel. Depois disso tudo, esse símbolo de discriminação e apostasia foi invertido e usado como sinal de orgulho e patriotismo judeu, em homenagem a todos os judeus mortos, e em orgulho deles serem judeus e não se renegarem, entendeu? Muitos se renegaram e viraram espanhol, viraram português, mas a maior parte tiveram o orgulho de ser chamado judeu. Quando o país de Israel foi formado, em 1948, essa estrela foi colocada na bandeira de Israel. Amém? Como esse orgulho e patriotismo judeu.
Amém, amados? Mas é um símbolo que na verdade é pagã, de um Deus, né, com D minúsculo, um Deus pagão, Renfã. E nunca como um símbolo cristão, e nunca foi um símbolo do rei Davi, e nem para adoração ao nosso Deus Criador e alvo. Amém? Então, para você, abençoado, Roberto aí, da Conceição, né? De Anápolis. Está bem, eu acho que está bem explicado. Eu acho que já deu para você entender um pouco sobre isso. Amém? Então, abençoados, esse estudo já cresceu demais. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês aí, graças a Deus, né? Levem esse estudo nos seus corações, nas suas mentes. Não usam de apostasia contra o nosso Deus Criador e alvo. Não use de apostasia contra o nosso Cristo Salvador. Amém, amados? Vamos viver o que é certo, vamos viver o que é correto, vamos viver a realidade da história. Amém? E não se guiar pela mente de homens desviados da verdade. Pegue suas Bíblias aí, acompanhe aí todos esses versículos que eu coloquei para vocês aí. Ouça esse vídeo várias vezes para que vocês possam entender melhor. Se estão a primeira vez aqui, se inscrevam, abençoados, tá? Se inscreva, ajuda o nosso canal a trazer mais conhecimento para vocês. Amém? Não esqueça de dar o like, vai nos comentar lá, comente. Se gostou, se não gostou, positivamente ou negativamente, comente. Isso é válido, né? A opinião de todos é válida. Não quero que você ouça aqui o irmão André. Quero que você conheça a verdade. E a Bíblia mostra a realidade. A história mostra a realidade. Contra isso não tem argumentos, não tem refutação. Amém? Então, amados, fico por aqui. Muito obrigado. Se inscrevam. Indique mais pessoas para se inscrever. Compartilhe nossos vídeos. Não se esqueça de dar o like aí para ajudar o crescimento do canal. Muito obrigado. Graças a Deus. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.